levar o Chico e enterrar. Ou seja, a mentalidade, óbvio, que essa mentalidade dele está diretamente ligada ao grau evolutivo. Né? Que uma pessoa sem o grau evolutivo de Chico não tem esse tipo de mentalidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa. Ele estava com a consciência tranquila, porque tinha feito as suas tarefas, ele tinha adquirido o ganho, tanto intelectual quanto moral, e aí ele se preparou para o funeral, e foi dessa forma, ele desencarnou. Então, a gente não vai pensar assim. A gente, se uma pessoa bater na nossa porta, oferecendo um plano funerário, a gente é de logo que a pessoa está agorando, né? Antigamente, o pessoal, não sei aqui, mas da onde eu vim, quando passava aquele carro da funerária, tinha pessoas que se escondiam, tinha gente que se benzia. Eu não sei se aqui era assim. Bom, enfim, mas lá de onde eu vim, era assim. As pessoas tinham medo, né? As pessoas tinham receio. Quer dizer, as pessoas... Então, nós trazemos ainda, porque estamos muito mais ainda no ter. Uma das coisas que muito mais impedem o nosso desenlace é justamente o ter. A gente não consegue separar as questões espirituais das questões materiais. Mas o separar que eu digo, era um separar que você possa vivenciar as duas coisas. A gente vivencia da seguinte situação: a gente busca as coisas materiais, mas para isso a gente tem que causar um prejuízo nas questões espirituais. Na maioria das vezes. A gente não consegue equacionar, a gente não consegue ter ganhos iguais, igualitários. Ganhar materialmente e ganhar espiritualmente. A gente não consegue fazer isso ainda. E quando a gente substitui, vamos dizer assim, uma família, existem os integrantes, os pais, os avós, os filhos, e muitas das vezes, nesse ciclo, a falta de atenção, a falta de diálogo é substituído pelas coisas materiais. Ou seja, é o pai que não consegue dar atenção ao seu filho, não consegue educar seu filho, mas aí quando chega no aniversário ele dá um presente. Ou é os conflitos entre o cônjuge, que é substituído por uma flor, por uma caixa de bombom, e etc. Por quê? Porque não se consegue harmonizar os sentimentos, o emocional, e aí se substitui pelo material. Uma coisa interessante, eu estava lendo, é que assim, quando Jesus curava as pessoas, a gente tem de um lado a doença e tem do outro lado o enfermo. O enfermo está para a doença, assim como a doença está para o enfermo. As doenças, elas estão ali e elas vão existir, mas não é necessidade que se haja doente. E o doente que era curado por Jesus, muitas das vezes ele adoecia novamente. Por quê? Porque o que adoecia ele era de ordem espiritual. A doença, ela vem no corpo físico, mas ela tem como um disparo, como um gatilho, no espiritual. A cura de Jesus não foi perfeita? Foi. O problema é que aquele indivíduo, na hora que se cura, ele não se modifica moralmente. E aí ele adoece novamente. Porque a doença, ela é o freio. A doença é o freio das questões
que impedem a evolução do indivíduo. O indivíduo vai se atrasando no seu processo, e aí as doenças vão fazendo com que ele comece a ter um outro prisma e busque a sua reforma íntima, que é tão difícil de ser feita, que é justamente para isso, para que ele não adoeça do espírito. E a cura, que é o mais interessante, é necessário, deixa eu tentar ler aqui, porque talvez eu não... Porque a cura, ela necessita, a célula doente necessita ser substituída pela célula, a célula sã precisa substituir a não sã. E essa energia que é trocada na cura, ela parte do momento que aquele que quer curar e aquele que quer ser curado. Então, essas curas da mulher hemorrágica e todas as outras que foram feitas, partiram do momento em que Jesus quis curar e aquela pessoa quis ser curada. Então, não houve interferência no livre agir daquela pessoa. Aquela pessoa buscou a cura. E, obviamente, tinha um merecimento naquele momento ali, porque tudo era feito de acordo. As coisas não podem ter pontas soltas, porque senão Deus estaria agindo ao acaso. E não é assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que no momento em que você busca qualquer tipo de reforma moral, você tem que buscar com todas as suas forças. Porque se ela não for realmente 100%, não faz. Por isso que a gente tem que ser de todas as células, de toda a sua energia. Porque senão ela não acontece. Você faz, mas você faz assim. É igual a pessoa que quer parar de fumar. Ela para hoje, aí fica uma semana, aí daqui uma semana ela volta a fumar novamente. Aí para. Eu logo no começo, quando eu parava de fumar, tem uma vez que eu sonhei que eu estava fumando 10 cigarros ao mesmo tempo. Porque a minha vontade não era a vontade de parar de fumar, eu não tinha perseverança naquilo ali. Então eu fraquejava. Então isso é com qualquer tipo de vício que você tenha, seja ele de ordem moral, seja ele o vício mesmo das coisas do mundo, enfim, qualquer que você não supera se você verdadeiramente não quiser isso aí. E a doença que acontece no momento do materialismo, e a gente pode enumerar, que é a falta de fé, o medo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas coisas, elas vão potencializando aquilo que no seu íntimo depois vai te trazer as chamadas os problemas psicológicos. Vou falar de novo. A falta de fé, o medo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso potencializa aqueles problemas que a gente tem, aqueles problemas que dá na hora que você está sozinho em casa, na hora que você se tranca num quarto escuro, é aquele problema ali. É aquele problema psicológico, de ordem mental. É aquele problema que vai te isolando das pessoas. Então, se esse é o problema, ele também é um antídoto. Então, falta de fé. Certo? Medo, a coragem de acreditar. O egoísmo, desprendimento. O orgulho, aí vamos entrar onde a nossa irmã começou o nosso trabalho de hoje. E foi o quê? Vamos lá, vamos ver se vocês prestaram atenção. Orgulho, qual ao contrário? Vamos dizer humildade. É isso? E a vaidade? Simplicidade.
felicidade. Então, deu para entender isso? Se de um lado você tem o mal, ao inverso você tem o remédio. E é assim também na medicina. O veneno, o remédio é só dosagem. Ok? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando, tinha muita coisa aqui, a gente abordou alguns outros temas, mas a hora já está, como dizia o personagem, a hora ruge, né? Dizia o personagem da novela, a hora ruge. E tinha, para hoje era isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a presença de todos, que nós continuemos assim, se Deus quiser.